Entre o sertão e o mar, entre o silêncio do interior e o som dos tambores que ecoam pelas ladeiras históricas, existe uma terra que pulsa cultura, resistência e identidade. Do litoral sul, às águas transparentes de Fernando de Noronha, das formações impressionantes do Vale do Catimbau, às ruas vibrantes de Recife e Olinda. Essa é uma jornada por paisagens que impressionam, histórias que marcam o Brasil e tradições que continuam vivas apesar do tempo. Durante essa viagem, mais do que atravessar quilômetros, atravessamos camadas de identidade. Descobrimos que Pernambuco não se explica, se sente. E agora eu te convido a percorrer esse caminho comigo, do primeiro passo na areia até o último mergulho no azul do Atlântico. Porque entender Pernambuco é entender um pedaço essencial do Brasil. Nossa jornada por Pernambuco começou onde o estado começa a tocar o mar, em São José da Coroa Grande, a primeira praia pernambucana, como se fosse um portal de entrada para tudo que ainda viria pela frente. E agora chegamos na pousada Vivenda Oriente. Vamos ficar aqui hoje. E olha que a pousada fica na beira da praia, cara. Aqui de São José da Coroa Grande. Ali o tempo parecia desacelerar. O vento vinha salgado, o mar calmo, quase convidativo, como se dissesse: sejam bem-vindos. E esse é o nosso quarto, olha só. Que praia maravilhosa. E olha que tem até os coelhinhos ali, ó, que ficam andando aqui pela área da piscina. E agora, depois de várias horas de viagem, acho que merecemos uma praia agora, né? Vamos caminhar aqui pela praia e achar um lugar para tomar um banho de mar. Já tomamos um banho de mar aqui. Essa praia, ela tem essa faixa de coral aqui imensa. A divisa de Alagoas é logo aqui, né? Como eu disse antes, essa praia é a primeira praia do estado de Pernambuco. E agora estamos caminhando aqui em direção à pracinha de São José da Coroa Grande. Parece ser bem bonitinha. No centrinho da cidade, tudo parecia simples. Ruas tranquilas, pessoas sorrindo, um ritmo diferente do que estamos acostumados. Um lugar pequeno, mas cheio de alma. E agora pegamos um outro lado da praia. Essa praia é linda, meu. Tipo assim, só de ficar caminhando por ela, tomar um banho de mar também. E aí, Marcelo, o que tá achando dessa praia linda? Demais, né? Nossa! E agora a maré deve estar baixa, né? É o que tá parecendo. E aí forma aqui, ó, uma grande extensão, bem ampla. Tipo, praticamente sem águas, com algumas piscinas, né? Agora são 7h30 da manhã e vamos fazer um passeio de barco pela bancada de coral que tem aqui, né? E forma umas piscinas naturais. E a gente vai lá mergulhar e ver os peixinhos. Navegamos de barco por entre os corais. O mar transparente revelava vida por todos os lados. Mergulhar ali era como entrar em outro mundo. Peixes coloridos dançando entre formações que a natureza levou séculos para esculpir.
Foi ali que entendemos que Pernambuco não se revela de uma vez. Ele se entrega aos poucos. E agora vamos subir aqui o litoral, né? Litoral de Pernambuco. Seguimos viagem pelo litoral sul. Estrada de um lado, mar de outro. E cada curva, Pernambuco parecia ficar ainda mais bonita. Até que chegamos à Praia dos Carneiros. E ali, o azul ganhou uma nova definição. A água vibrava em tons quase irreais. Transparente, quente, infinita. É realmente muito linda essa praia, viu? É bem azulzinha a água. Boa tarde. Olá, tudo bem? Como que agora a gente estacionou no estacionamento de um restaurante, porque através desse restaurante a gente tem acesso a outra parte da praia de Carneiros, que é a praia que tem a igrejinha, a famosa igrejinha que fica na beira da praia, né? E foi R$30 por pessoa pra gente poder estacionar aqui e ter o acesso à praia. Estamos agora almoçando. Eu pedi um risoto de camarão, risoto de cogumelos. E você, Marcela? De um peixe, um pirão e mandioca. E agora, depois do almoço delicioso, já esperamos abaixar a comida, porque a gente estava muito cheio e estava muito calor também. Aquele sol do meio-dia lá não tinha como, né? E agora a gente esperou até as 3h30 da tarde para fazer uma caminhada aqui até uma igrejinha que fica à beira do mar, assim. É bem turístico esse lugar, todo mundo vai conhecer aqui em Carneiros. E agora a gente está caminhando até lá, apenas alguns minutos caminhando. Nossa, é lindo demais aqui. Lá era bonito, lá na frente. Onde era lá? É Carneiros também. É, Carneiros. É lindo então, tudo Carneiros. Aqui é Carneiros também, né? Mas essa partezinha aqui, esse pedacinho aqui é muito mais bonito, cara. Porque essas palmeiras aqui é maravilhoso. E agora, tava nublado até agora, mas agora saiu o sol de novo. E essa igrejinha que a gente tá indo, ela se chama Capela de São Benedito, ou Igrejinha dos Carneiros. Caminhamos pela praia até encontrar um dos símbolos mais icônicos do estado, a pequena e histórica igrejinha de Carneiros, isolada à beira-mar, cercada por coqueiros. E agora estamos chegando na tal igrejinha. Tá cheio de turistas aqui, cara. Tem até um barco ali atrás parado, que trouxe vários turistas, né? E agora dirigimos até Porto de Galinhas. E essa aqui é a pousada Marajuba. Coisa mais linda a pousada, dá uma olhada. Aqui
A pousada aqui também fica na beira da praia, cara. Agora tá noite, não dá pra mostrar, mas amanhã cedo vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Saúde! É. Estamos aqui tomando nosso café da manhã de frente pra praia, olha a vista. E aí depois do café da manhã, nossa intenção é conhecer a praia de Porto de Galinhas. Já ouvimos falar que é muito bonita. Que tem uma piscina natural bem na frente da praia. E estamos agora aqui em Porto de Galinhas, conhecendo aqui. E agora a gente está caminhando para a praia. Olha, essa praia de Porto de Galinhas é incrível, cara. É incrível porque são piscinas naturais bem na frente da praia, bem na praia. Porque normalmente as piscinas naturais são alguns quilômetros da praia, você tem que pegar um barco, alguns minutos, né? E aí aqui é diferente, aqui é bem na frente da praia mesmo. Conhecer a praia de Porto de Galinhas foi como confirmar uma expectativa e ao mesmo tempo superá-la. Piscinas naturais, águas mornas, o sol refletindo em cada detalhe. Um cenário paradisíaco, mas vivo, cheio de energia. Ali no primeiro trecho da nossa jornada, Pernambuco já tinha nos mostrado uma das suas faces mais intensas. A do mar que acolhe, impressiona e marca. E aí, Marcelo, o que achou da praia? Nossa, é lindo demais aqui. Eu já tinha vindo há muito tempo atrás, mas eu não lembrava que era tão lindo. É lindo, né? Saindo aqui de Porto de Galinhas agora, isso é mais ou menos 1 da tarde. E agora vamos em direção ao interiorzão de Pernambuco mesmo. A gente acabou dormindo em Arco Verde e aqui estamos agora saindo da cidade e a gente vai conhecer o Vale do Catimbau. É um lugar fantástico, cheio de belezas naturais. Depois de dias acompanhando o ritmo do mar, era hora de deixar o azul para trás e seguir rumo ao coração bruto de Pernambuco. Entrávamos no sertão. Entrávamos no Vale do Catimbau, um dos maiores complexos arqueológicos do Brasil. Chegamos em Catimbau, que é a vila aqui, provavelmente a principal, né, do vale, né? Já chegamos num camping, fica mais ou menos 2 quilômetros da vilazinha de Catimbau. E tem também alguns chalés aqui, em caso as pessoas queiram dormir no quarto, né? E lá no fundo tem a área de camping, né? E o lugar que fica esse camping aqui é incrível, meu. No meio desse vale aqui, cheio desses penhascos em volta, muito legal. Por todo lado que a gente olha, a gente vê essas torres, né?
Nosso primeiro desafio foi a trilha da igrejinha. Entre paredões de arenitos esculpidos pelo vento e pelo tempo, a sensação era de caminhar por um cenário quase surreal. Formações que pareciam ruínas de uma civilização esquecida. Curvas na pedra que lembram torres, altares, esculturas naturais. Na geologia, essas linhas aqui que a gente vê no paredão é chamada de estratificações, que significa que em algum período, há milhões de anos, passou rios, vários rios aqui em diferentes períodos. A gente consegue identificar que essas linhas horizontais mais baixas são as mais antigas e essas mais do topo mais recentes. No fim da tarde, seguimos para a trilha do Chapadão. Do alto, o sertão se revelava infinito. Um mar de terra ondulado até onde a vista alcança. E aqui chegamos num ponto para assistir o pôr do sol. E um ponto que fica bem alto, tão alto que a gente consegue ver praticamente 360 graus. Todo o vale e os morros. Quando o sol começou a descer, o céu explodiu em tons de laranja, vermelho e dourado. Não era apenas um pôr do sol. Era um espetáculo silencioso. E já estamos de volta aqui no camping, é o camping da G. E já tomamos banho. E agora tem uma mesa de suporte aqui, ó. A gente vai fazer nossa janta aqui quase à luz de vela, porque daqui a pouco eu vou acender até uma fogueira, que tem um lugar para fazer fogueira bem ali, ó. E nós vamos comer uma pizza que a gente pediu e tomar um vinho chileno. Sabemos que é um crime tomar vinho com um copo americano, mas a gente faz o que tem, né? Saúde! São 8 da manhã agora, já tomamos nosso café da manhã e o nosso guia de hoje já veio aqui nos encontrar. O segundo dia começou ainda mais profundo. Seguimos para o santuário. E ali o nome fazia sentido. Formações rochosas milenares se erguiam como monumentos naturais. Blocos gigantes equilibrados em ângulos improváveis. Paredões marcados pelo tempo, pela chuva, pelo vento. E aí, de repente, a gente chega num lugar que tem uma vista incrível. A gente pode ver grande parte do vale aqui e muitas dessas formações rochosas. É interessante que essa formação rochosa com esses sedimentos e esses que formam praticamente camadas, né? Parece muito o casco de tartarugas, né? Parece que tem várias tartarugas aqui, gigantes. Ontem, quando a gente fez a trilha do Chapadão, a gente passou praticamente muito perto daqui. A gente estava do outro lado desse canyon aqui. E a gente conseguia ver essa parte aqui de lá de longe. Mas vindo realmente aqui, a gente consegue ver com mais detalhes, né? Que tem muito mais essas formações rochosas aqui do que quando a gente vê de lá. É quando você vê no sertão uma barragem quando seca, o barro parece que ela é rachada. Tudo rachado. Pronto, foi exatamente o que aconteceu aqui. Só que aqui é mais resistente, né? Não cobriu mais de água de novo. Aí o vento veio e fez essas formaçãozinhas que a gente tá vendo hoje.
que chama casca de tartaruga. Aí elas ficam bem em alto relevo, bem detalhada. Chama-se erosão eólica. O vento trabalha muito forte aqui. Era impossível não imaginar o quanto aquele lugar já testemunhou. O Catimbau não é apenas paisagem, é memória geológica. É história esculpida em pedra. Caminhar pelo santuário era como atravessar um portal. Um lembrete de que a natureza não tem pressa. Ela constrói em séculos e destrói em silêncio. Esse lugar aqui é difícil acreditar que a natureza ter feito praticamente um anfiteatro aqui, meu. Ou, sei lá, né, um lugar de cerimônias espirituais. E é muito fácil de acreditar que pode ser realmente um lugar de abdução alienígena. Essas formações rochosas estão muito interessantes. Eu nunca tinha visto nada igual, sabe? Esse lugar aqui é fascinante para quem gosta de geologia. E agora estamos começando uma outra trilha, depois de passarmos algumas horas no camping de volta, descansando. A gente começou agora outra trilha, que é a trilha das torres. E aqui a gente vai ver também umas pinturas rupestres, além dessas formações rochosas aqui, que são as torres. Para encerrar nossa imersão no vale, seguimos para a trilha das torres. E o nome novamente fazia justiça ao que víamos. E agora só que sobe. Várias pedras aqui, mas a visão já começa a ficar maravilhosa. E já começa a ter uma visão maior do vale. Desse ponto, imaginar que tá com a boca encostada no chão. E agora chegamos aqui na pedra, que é chamada de tartaruga. Não precisa dizer porquê, né? Isso aqui é o coco de Uricuri, ó. É mais. Ah, Uricuri. Tá esses bagulhos. Minha bolinha é bem boa. Ficou perfeito, ó. Ficou inteiro. Esquenta, né? E esse chão aqui parece que a gente tá andando numa casca de tartaruga. Então a gente quer chegar lá naquele paredão lá atrás,
porque lá a gente vai encontrar uma das pinturas rupestres que existem aqui no Vale do Catimbau. E lembrando que o Vale do Catimbau é o segundo maior parque arqueológico do Brasil. Achamos essa fruta aqui, ó. Essa é a fruta por dentro, ó. Pode Ela comer? pode comer? Sim, senhor, essas amarelas aí. Vai ver como ela é suculenta. Como só essa massinha, o caroço. Parece abacate. Chama-se incol. Incol. Pode pegar a casca. É que tem essa aqui que tá meio ruim ainda, mas essas amarelinhas dá pra comer. Essa fruta é chamada incol. É muito abacate isso. É como se fosse comer abacate com caroço, com semente. Essa não tá boa que ela tá. Não, mas tava uma delícia. Esse que tinha, eu acho, lá no... Pozinho, ó. Quando ele é falso. Isso, ou seja, esse pó misturado com alguma coisa era a tintura que eles usavam para fazer os desenhos. Passava ali na pedra. Como a pedra é uma pedra rochosa que absorve fácil, pronto, ela entrou ali na pedra, só sai dali se tirar o pedaço da pedra, raspando não sai. E aqui chegamos em outra localidade que tem mais essas pinturas rupestres aqui, nos paredões. E esse aqui tem em torno, assim como o outro, entre mais ou menos 4.500 anos de idade. Tem também ali uma cena que parece ser uma celebração, uma dança talvez. Com tartarugas? E aqui agora estamos chegando na localidade que é chamada de Torres, né? Que a gente subiu agora um morro e no alto desse morro tem umas torres, umas formações rochosas que parecem umas torres. Formações altas, verticais, como sentinelas naturais vigiando o sertão. A caminhada exigia atenção, mas havia algo ali que nos puxava para frente. Talvez a curiosidade, talvez o desafio, talvez o desejo de sentir Pernambuco em sua forma mais crua. Depois do silêncio ancestral do sertão,
Era hora de voltar a ouvir o som da cidade. A estrada nos conduzia de volta ao litoral. O cenário mudava outra vez. O mar reaparecia no horizonte, mas agora acompanhado por prédios, pontes e movimento. Seguimos em direção a Olinda. E a gente estacionou o carro aqui em Olinda, bem do lado de uma igreja gigante, que é a Igreja do Carmo. E vamos começar a caminhar aqui pela parte histórica da cidade. Se bem que começou a dar uma chuvinha, mas ainda não é suficiente para espantar a gente. Tomara que continue assim, bem fraquinha, ou até pare, né? Olinda é uma cidade super histórica, ela foi fundada em 1535 e foi a primeira capital de Pernambuco. Quando Pernambuco ainda foi um país, ela era a capital. Lembrando que Pernambuco foi um país por 75 dias, né, Marcelo? É incrível. Isso aqui no carnaval é uma loucura. Coisa mais linda. Mas que lugar que é esse? A gente tá indo pro Alto da Sé, né? Que é a ladeira da Sé. Aqui no carnaval, então, é lotado de gente. Sim. Cara, isso aqui é muito íngreme. No vídeo não parece que é tanto, mas é. E agora chegamos na parte mais alta. Depois dessa subida que nos maltratou, hein? E aqui do alto a gente tem a visão lá atrás, no horizonte, de Recife. E aqui chegamos em outro mirante que tem de novo, né, a vista para a cidade de Recife. Dá para ver no horizonte lá um mar de prédios, meu. Realmente tudo muito bonitinho aqui. Essas arquiteturas antigas, tudo colorido. Tô gostando muito mesmo. Uhum. Nossa, esse centro histórico de Olinda é incrível, é enorme, meu. E é bem preservado, tem vários desses casarões antigos que sempre, né, quando tô fazendo viagem em qualquer lugar que eu vou e tem centro histórico, sempre eu fico encantado, né? Já fizemos o check-in numa pousada aqui de Olinda, porque a gente já está curtindo demais o lugar. O lugar, assim, é bem colorido, bem antigo, histórico. E aí, animado, né? Hoje é sábado, né, gente? Estamos em Olinda, com certeza vai ter muita coisa para fazer hoje à noite também, né? E essa casa aqui, azul e branca, foi do Alceu Valença. Ou é, não sei. Ou é, né? Só sei que tem o nome dele ali, né? E agora estamos saindo aqui na noite de Olinda. Vamos jantar, vamos beber. E eu vou mostrar um pouco como é um sábado à noite em Olinda.
Infelizmente, nessa parte da viagem, a Marcela precisou voltar para casa. Deixá-la no aeroporto foi como encerrar um capítulo dessa jornada. Aproveitei para conhecer melhor Recife, com seu lindo centro histórico. Cheguei aqui no centro histórico, né, de Recife. Cheguei aqui no que dizem que é o ponto zero de Recife. Então, aqui onde eu estou é o Marco Zero de Recife. E é considerado o Marco Zero porque é onde tudo começou, né? Aqui foi a fundação da cidade. O lugar parece ser bem histórico aqui, tem vários prédios antigos. Interessante. Eu tô aqui andando numa rua que é só pedestre praticamente. Na real passa carro aqui, mas pelo menos essa hora não tem tantos. Tá parecendo mais ser uma rua de pedestres assim, sabe? Cheguei numa pequena praça agora, bem colorida aqui. É bem vivo o lugar aqui, né? Pelo jeito, essa rua aqui vai rolar muita festa hoje à noite, cara, porque tá rolando ali, estão montando som, os bares todos se preparando. Bom, é isso. Começando a anoitecer agora. Vou voltar para Fioretta e vou procurar um lugar para dormir. É isso aí então. Estacionei aqui na Praça da Dona Lindo, no meio de Recife. Bom Sucesso. Bom, estou aqui andando pela orla de Boa Viagem, né? Que fica aqui em Boa Viagem esse estacionamento. E o meu plano é conhecer hoje a ilha de Itamaracá. E é pra lá que estou indo agora. De Recife dá mais ou menos 1h30 de viagem. E já estou mais de meia hora dirigindo. Daqui a pouco eu chego lá. Bom, antes de cruzar a ponte para a ilha de Itamaracá, eu parei aqui na Itapissuma, que é antes da ponte, né? Tô bem aqui onde dá para ver a ponte, ó.
E tem uma área de mangue enorme. E uma vegetação incrível. Vários coqueiros do outro lado. Bem legal, muito bonito aqui. E aqui cheguei na frente da igreja. Parece ser bem antiga também. Então vamos cruzar a ponte agora. E eu vim na praia que é mais extremo sul da ilha de Itamaracá. Aqui estamos no porto, no Forte de Orange. Então esse forte aqui, ele começou a ser construído em 1631, um ano depois dos holandeses terem tomado Recife. E esse forte se tornou o principal ponto de defesa econômica e territorial do Brasil holandês da época. Vou subir no lugar aqui que tem os canhões, ó. Uau, olha só isso, cara, que lindo. Daqui de cima dá pra ver a coroa coroa do avião. Essa ilhazinha, olha que coisa mais linda. E agora, subindo aqui a costa, eu tô indo numa praia que se chama Praia do Pilar. Apenas alguns minutinhos mais e chego lá. Estacionei a Fioretta num lugar meio que suspeito, porque pode ser que não possa ter estacionado lá. Mas cheguei aqui na praia do Pilar. Voltando agora para Fioretta, vamos continuar subindo. E agora já estou prestes a passar pela ponte novamente, saindo da ilha. E agora o plano aí para Ponta de Pedras.
E cheguei aqui em Ponta de Pedras. Já faz alguns minutos estou sentado aqui com esse lindo céu todo amarelo, cheio de nuvens. Eu acho que vou dormir hoje aqui. Vou procurar um camping. Já acordei faz alguns minutos e estou aqui. É um camping que é meio que uma pousada aqui em Ponta de Pedras. E o legal é que a pousada ela fica num lugar alto, né, de Ponta de Pedras. E a vista é muito bonita daqui de cima. Brisa, Brisa, vem aqui. E saindo aqui agora do Canto Alegre, lugarzinho bem legal aqui do Paulo. E vou conhecer agora Ponta de Pedra, né? E agora eu dirigi até o sul aqui de Ponta de Pedras. Eu tô numa praia que se chama Barra de Catuamã. Cara, olha essa praia, meu. Olha essa natureza. Eu cheguei aqui já sentindo uma energia muito forte. Esse lugar é muito bom. E ali do outro lado dá pra ver a ilha de Itamaracá, que é onde eu tava ontem, né? Lá é o pontal da ilha de Itamaracá. Se bem que quando eu tava na ilha de Itamaracá, eu não fui naquele lugar ali, né? Não fui ali no pontal, porque eu fiquei mais pelo sul da ilha, né? E aqui parece que eu cheguei na pracinha da igreja, que é a igreja matriz Nossa Senhora do Ó. Estou indo tomar um banho de mar agora. Essa linda praia. Que coisa linda. Seguindo viagem agora, vamos dirigir para o norte, como sempre, né? E eu estacionei numa praça que se chama Frei Caneca. E tem uma igreja gigantesca bem aqui na minha frente. E essa é a igreja Nossa Senhora do Carmo. Fica numa praça bem extensa aqui. E eu já passei em outra praça e vi que tem também umas outras construções antigas, que eu vou pra lá depois daqui. E aqui estou eu caminhando pelas ruas de Goiânia. Já passei por várias igrejas.
E estou chegando em outra aqui agora. Dá pra ver que a cidade é bem histórica, né? Tem vários desses casarões antigos também. Depois de percorrer o litoral norte, chegava a hora de atravessar. Era o fim do continente, mas não o fim da jornada. À nossa frente, mais de 500 quilômetros de oceano aberto. Nada de atalhos, nada de pressa. Seguimos de veleiro. Dias navegando, cercados apenas pelo azul infinito e pelo som do vento das velas. Essa não era apenas uma chegada, era uma travessia, uma preparação. Porque Fernando de Noronha não é um lugar que simplesmente se visita. É um lugar que se alcança. Isolado, preservado e intenso. Finalmente em terra firme! Aê! Isso aí, Marquinhos! E aí, Vinícius? Terra firme, finalmente! E eu tô me sentindo meio tonto. Agora que eu pisei em terra firme, eu tô meio tonto aqui, cara. Esse pia tá balançando, né? É, tá a impressão que o chão tá balançando agora. Depois de 2 dias no veleiro, a gente chegou ontem à noite aqui. E aí eu peguei um hostel. E aí assim que eu deixar as minhas mochilas lá, eu vou poder começar a conhecer essa linda ilha de Fernando de Noronha. O interessante é que todo momento dá pra ver, quase todos os lugares daqui dá pra ver essa grande pedra ou rocha imensa. Muito lindo. Pronto, já deixei as mochilas na pousada e agora vou começar a caminhar por essa linda ilha. E essa aqui é uma pracinha que fica aqui no centrinho de Noronha. Tem vários restaurantes pra cá, bares, é claro. Ontem à noite eu dei uma passada aqui, tinha bastante gente. Bem agitado a noite aqui. Bom, aqui a gente consegue perceber que é a área histórica de Fernando de Noronha. Além desse chão, né, de paralelepípedo aqui bem antigo, uma estrada de pedras, a gente tem também essa igrejinha bem antiga. Então aqui a gente pode perceber que era a área histórica, né? Que é a área histórica de Fernando de Noronha. E de acordo com o que eu venho lendo aqui nos cartazes, aqui foi onde os portugueses fizeram a primeira colônia, né, em Fernando de Noronha, né? Antes dos portugueses, os holandeses estiveram aqui por 25 anos. Então, essa é a parte histórica, cara. Por isso que a gente vê esses prédios antigos. Vamos dar uma olhada na igreja agora. Olha que coisa mais linda, já dá pra ver aquele azul turquesa do mar lá embaixo. Que lindo demais esse lugar. E subindo agora aqui na escadaria dessa igreja, vou dar uma olhada por dentro como é que é.
Ó, e lá em cima já dá pra ver o forte, cara. E aqui eu tô descendo uma escada que vai me levar até a Praia do Cachorro. Eu vi até um cachorro aqui, ó. Mas não é por isso não. O nome dessa praia se chama Praia do Cachorro porque tem uma formação rochosa nessa praia enorme, que parece um cachorro deitado assim. Eu sei disso porque quando a gente chegou ontem de veleiro, eu consegui ver essa formação rochosa de lá do barco. E aquela lá que é a formação rochosa que parece um cachorro. Só que desse lado aqui não dá pra perceber muito que parece um cachorro, né? Mas de lá do mar, quando a gente passou de veleiro, de lá sim dá pra ver que realmente parece um cachorro. E aí, se eu continuar atravessando essas pedras aqui, ó, eu vou chegar na Praia do Meio. É tudo muito lindo, olha só a cor dessa água, cara. Sem falar que tá rolando umas ondas muito lindas. Estão abrindo bem as ondas, ó. Tá perfeito pra surf. Nossa, cara, essa rocha é imponente. Olha o tamanho dela. Que coisa mais linda. Bom, e aqui eu cheguei no mirante dos Dois Irmãos, né? Eu consigo ver essa bela vista aqui dos Dois Irmãos. E desse lado aqui tem a Baía dos Porcos.
tirar foto é porque essa Na Baía dos Porcos aqui dá pra ver a coloração da água, coisa mais linda, contraste do verde com o amarelinho da areia, coisa mais linda, cara. E aqui a gente chegou no mirante do Boldró. A gente pegou um táxi para vir até aqui e a gente vai assistir o pôr do sol nessa praia. Na verdade, a gente vai entrar num restaurante que de dentro do restaurante tem uma vista bem legal. Bom dia, meus amigos, mais um dia nessa linda ilha de Fernando de Noronha. E hoje estou aqui caminhando, lógico, já peguei um busão, né? Até aqui, voltei para essa região da ilha, que é perto aqui do Cacimba, que eu vim ontem. Então eu peguei um ônibus até o mesmo lugar praticamente onde eu desci, né? Mas estou caminhando para outra praia, uma praia que já foi considerada várias vezes a praia mais linda do mundo, que é a Praia do Sancho. Para entrar aqui, eu tive que pagar uma taxa ambiental, que eu paguei online, no valor de R$186, mas é válido por 10 dias. Porque não é só essa praia aqui, é uma região enorme, que é o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. E sobre esses ônibus que eu ando pegando aqui para me locomover pela ilha de Fernando de Noronha, ele custa apenas R$5, cara. Muito bom ter essa opção, né? Porque os táxis aqui são muito caros. Como tem muita gente vendo essa praia aqui, a mulher ali disse que tem uma escadaria, e essa escadaria, como fica muito cheia, para não ter congestionamento de pessoas nessa escadaria, tem os horários certos, e eu já cheguei depois do horário mais cedo, né? E agora o próximo horário de descida é só às 11h30 da manhã. Mas tem uns mirantes por aqui, que até esperar esse horário eu posso ir olhando esses mirantes. Estou fazendo uma trilha que chama Trilha dos Mirantes. Uau! Meu Deus! Que é isso, cara? Olha essa praia, meu! Tá de brincadeira, né? Cara, já na lata eu já te digo que é uma das praias mais lindas que eu já vi na minha vida. Sem nem pensar muito. Assim, eu já vi umas praias desse nível no Havaí, Tailândia.
paraíso existe, ele está aqui. Nessa praia, cara. O paraíso é simplesmente... Eu imaginava assim, um lugar como esse. Incrível. E aqui é o Mirante Dois Irmãos, né? Dois Irmãos porque tem aquelas dois morros ali. E ontem eu tava lá, né, que é a praia do Cacimba. E aí eu subi aquela pequena elevação ali, que é o Mirante. Mas eu não vim para esse lado ontem. E ali é a Baía dos Porcos. Impressionante esse lugar, cara. Daqui tem uma visão melhor dos Dois Irmãos, né? Porque ontem eu fui lá e já achei legal, né, a vista. E agora imagina daqui é perfeito, olha só isso. Estou seguindo uma trilha agora, que é a trilha Golfinho. Mais ou menos uns 1.100 metros. E aí essa trilha já vai me levar de volta lá onde pega a escadaria, né, para descer finalmente às 11h30 da manhã para a Praia do Sancho. E aqui também vai ter outros mirantes. Mais um mirante, que também voltado para a Praia do Sancho. E aqui cheguei em outro mirante. E essa vista aqui do Sancho já está mais completa, né? Aqui já dá para ver grande parte da praia. E lá atrás, no fundo, dá para ver um dos Dois Irmãos. Que fica lá na Praia do Cacimba. Então, aqui é o Mirante do Golfinho, cara. E aqui já é praticamente o fim da trilha. E agora eu vou continuar alguns metros até chegar naquele centro de informações lá que eu vou descer finalmente a Praia do Sancho. Olha, lugar maravilhoso. Isso que eu nem cheguei na praia ainda, cara. Já tô achando o lugar assim fascinante. Tipo, o Brasil tem muitos lugares exuberantes, de natureza exuberante, né? Mas para ganhar de Fernando de Noronha, tem que pensar por alguns minutos, viu? Essa é a fila, ó,
começar a descer pra Praia do Sancho, cara. Tanta gente que quer descer lá. Para chegar aqui, está tendo que descer com as escadas bem íngremes, em meio a esses paredões, umas fendas. Tá sendo interessante. E agora, depois de descer 2 escadas por meio das fendas, aí agora é uma escadaria normal. Cheguei numa das praias mais lindas do mundo. É isso aí. Vamos entrar nessa água maravilhosa. Não vejo a hora. Tá um calor, cara. Que delícia de água, meu. Muito bom, muito bom. Vários peixes coloridos aqui. Estou maravilhado com a beleza desse lugar, cara. Olha que lindo. Olha essa água maravilhosa. Infelizmente já são 1 da tarde e já temos que começar a subir, porque infelizmente tem um horário de subida também. Mas foi ótimo conhecer essa praia. É realmente, eu entendo porque foi considerada várias vezes a mais linda do mundo, cara. Uma maravilha da natureza. Bom dia, meus amigos. Mais um dia aqui em Fernando de Noronha. E hoje é o último dia. Infelizmente, esse último dia está nublado, cara. Mas esperamos que melhore, né? E hoje, o último dia, eu vou estar mostrando e conhecendo aqui essa região do Porto. Tem vários lugares para conhecer por aqui. E agora estamos indo mergulhar com os tubarões, cara. É hoje que eu vou perder meu medo de tubarão. Estamos aqui com o Raul e o Capitão Marco. Vamos lá, então.
E agora vamos mergulhar num lugar que tem um naufrágio aqui e a gente vai mostrar aqui como que é esse navio cheio de peixe embaixo d'água. Vamos lá então. Pernambuco não é apenas um estado no mapa. É encontro de mar e sertão, de silêncio e festa, de passado e resistência. Do litoral sul às falésias do norte, do silêncio do Catimbau às ladeiras históricas de Olinda. Cada caminho revelou um Brasil profundo, autêntico, que pulsa cultura em cada esquina. Aqui a história não está só nos livros. Está nas ruas, nos sotaques, nos tambores, no vento que sopra do Atlântico para o interior. Encerrar essa jornada não é dizer adeus, é entender que Pernambuco não se atravessa, se sente. E de alguma forma, depois de viver tudo isso, a gente nunca sai igual.